Queridos e amados irmãos, um bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Atribuímos a Jesus, somente a Ele, toda honra e toda glória. Hoje, 16 de novembro do ano de 2025, eu me chamo Marcos Nascimento e todos os dias aqui nós estamos juntos para bem dizer, para glorificar e para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Sabe, meu amado, a beleza de saber que somos amados, isso é muito importante para mim e para a tua vida. A Bíblia vai nos mencionar em João 3,16, traz a seguinte menção: porque Deus amou o mundo de tal maneira, sim, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenhamos a vida eterna. Todos os seres humanos têm a necessidade de saber que somos amados, e você é amado, meu querido. Desde a infância, sentimos ali alívio, paz nos braços, sabe, de alguém que nos ama, seja nossa mãe, seja nosso pai, outra pessoa. Saber que somos amados nos dá a estabilidade emocional e um senso de pertencimento. Mas nós humanos falhamos, e o amor que damos é imperfeito e às vezes não estamos presentes quando mais precisamos. No entanto, existe alguém que nos amou desde a eternidade e nos amará para sempre. Alguém cujo amor, esse amor é perfeito, é incondicional e eterno. Quem é? Deus. O amor de Deus é tão grande que ele não poupou aquele que era mais precioso, o seu único filho Jesus. Ele tomou o nosso lugar e carregou os nossos pecados e morreu lá na cruz do Calvário para que pudéssemos receber o perdão, receber a reconciliação e vida eterna. Nada revela, meu amado, a intensidade desse amor divino, amor melhor, sabe? O melhor do que a cruz ali. Não. Ali Deus nos disse sem palavras o quanto significamos para Ele. Ele morreu na cruz por mim, por amor, por mim, por você, e em obedecer ao Pai. Esse amor não se manifestou apenas lá no Calvário. Deus continua a nos mostrar o seu amor todos os dias nas nossas vidas. Ele nos protege, Ele nos sustenta. Quando estamos fracos, nos consola em nossas aflições e nos guia quando não sabemos o que fazer. Mesmo quando não vemos, Ele está sempre presente, nos amando, nos ouvindo e nos dando força. Sabe, Deus jamais abandona ou ignora aqueles que o amam, Podemos nos voltar para Ele a qualquer momento e confiantemente, sabendo que Ele sempre nos ouve. O seu amor permanece inabalável, mesmo quando vacilamos. O seu amor não depende do nosso desempenho, das nossas falhas, do nosso humor. É um amor seguro, constante e fiel que não muda e nem acaba. Que grande beleza é saber que somos amados por Deus. Descanse, meu amado, nessa verdade hoje. Descanse nessa verdade hoje. Você é profundamente amado por aquele que deu a vida por você e promete estar com você todos os dias até a eternidade, meu irmão. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado, em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
pecados. Meu amado, esse é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus do impossível que te chama todos os dias. E esse amor está atrelado para mim e para você, sabe? No que me chama a atenção em Daniel. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem que agradava ali ao Senhor. A Bíblia vai nos mencionar em Daniel 6, 10, 3, diz assim que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. E qual era o decreto? O decreto que para que todos adorassem ali o rei e a estátua do rei. Só que Daniel era homem de fidelidade. Daniel sempre fazia o que era de costume, orava 3 vezes ao dia, abria a janela e adorava ao Senhor. Sabe? E isso me chama a atenção, traz um grande ensinamento para as nossas vidas. Esse trecho de Daniel 6, 10, 13 é muito poderoso e traz consigo um exemplo de fé, coragem, traz também fidelidade nas Escrituras. Esse texto nos mostra que mesmo diante de uma ameaça essa, sabe de quê? Ameaça de morte, Daniel permaneceu firme em sua devoção, adoração a Deus, como era de costume fazer. Aí eu fico pensando, meu amado, a reflexão que para mim, para a tua vida. Fidelidade inabalável. Mesmo sabendo do decreto de morte, Daniel continuou e permaneceu fiel ao Senhor. Daniel sabia do decreto, mas não deixou que isso impedisse de manter a sua rotina. Rotina essa de oração. Rotina essa de oração. Ele não escondeu a sua fé. Ele sempre fazia o que era contínuo, orar. Pelo contrário, ele continuou, sabe, ele não se acordou, ele continuou orando e ainda com as janelas abertas para todo mundo saber que ele adorava um Deus Todo-Poderoso, o cujo livramento era pertinente porque o Deus verdadeiro é fiel. Ele abria as janelas e orava ali pelas bandas de Jerusalém. Traz consigo também a coragem diante das perseguições. Será que nós temos se apresentado uma fé inabalável? Será que temos apresentado ali coragem diante das perseguições? Ou nos desesperamos? Porque Daniel, sabendo das consequência essa de ser lançado aonde? Lançado lá na cova dos leões, se não prostrasse e adorar aquela estátua. Daniel, ele escolheu obedecer a Deus antes dos homens. Obedecer primeiramente a Deus. A Bíblia vai nos dizer que buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando colocamos a primícia do reino, as demais coisas são consequências. Quando reparamos o altar, as demais coisas são consequências, ou seja, livramento, cura, salvação, libertação, poder de Deus se manifestando por causa da fidelidade, por causa da primícia, por causa que estamos reparando o altar em meio às perseguições. Daniel escolheu em obedecer a Deus, como antes sempre fazia, ele orava. Traz comigo para você que nós devemos insistir, persistir em orar, independente de qual seja o momento, de momento de bonança, de perseguição, é persistir em orar ao Senhor. E isso ecoa como um princípio que a fidelidade de Daniel estava acima de qualquer decreto humano, de qualquer decreto ali, ó. Quem não adorar, vamos mandar matar, vamos mandar lançar na cova dos leões. Sabe quantas vezes os invejosos sobre a tua vida, os invejosos que vê Deus abençoando você, que vê as portas se abrindo até pelo teu sorriso, pelo teu cabelo, calma. A armadilha dos invejosos vão voltar para quem fez, meu irmão. E a inveja apodrece os ossos. Lembra de Mardoqueu? Mandou preparar
a forca, aquilo que eu planto eu colho. Então calma, descansa no Senhor. Os homens, eles conspiravam ali contra Daniel. Sabia que a única maneira de acusar Daniel seria de acusar sobre a sua fé. Logo que a fé, aquilo é algo precioso de Daniel. Isto mostra o quanto a sua integridade era reconhecida até pelos invejosos. Até os invejosos reconheciam a fidelidade e a fé de Daniel. As invejosas maquinou no coração e colocou um ato de ação para matar Daniel mediante a fé. Quem sabe pela fé que você tem em Deus você está sendo perseguido, mas calma, a Deus pertence a vingança. Calma, descansa, que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque o Senhor sou o socorro, o Senhor entra com providência. A história de Daniel, meu amado, ela nos desafia a refletir. A refletir como? Como reagimos quando a nossa fé é colocada à prova? Temos a constância e disciplina espiritual, como Daniel demonstrou em persistir em orando? Estamos dispostos, quem sabe, a nos manter dispostos, nossa integridade, quando nos custa algo, nos custa vidas? É algo para reflexão nossa. E a fidelidade não se improvisa. Por que a fidelidade não se improvisa? Porque Daniel já tinha um costume de vida de orar. Um costume de orar. E costume de orar me traz a memória de Elias orando ao Senhor. A diferença do costume verdadeiro, a adoração ao Deus verdadeiro, e o costume de orar ao Deus estranho. Os profetas de Baal adoravam o Deus estranho, mas Elias, ele orava ao Deus verdadeiro, o qual respondeu com fogo. Ele reparou o altar, Deus respondeu com fogo, o nome do Senhor foi exaltado, e aqueles que perseguiam foram mortos. Meu amado, eu estou trazendo para os nossos dias hoje. Queremos persistir e insistir em orar, porque a fidelidade não se improvisa. Eu já tinha ali um hábito de orar. Antes da perseguição, a fidelidade nasce da constância. Ou seja, assim um exercício que eu vou exercitando todos os dias, o músculo vai se fortalecendo. É tempo de fortalecer a nossa fé em oração, agindo, orando, santificando. A oração com resistência em tempos de opressão. Orar pode ser um ato revolucionário. Daniel resistiu com os joelhos dobrados, orando. Meu amado, vamos ter uma rotina de oração que sustenta a nossa fé. Eu te convido você a estar disposto a manter ali, mesmo quando situações se levantam, vamos ter rotina de oração. A sua fé é visível para os outros como testemunho. Os adversários de Daniel viam o testemunho que Daniel dava, mas a inveja queria tentar parar Daniel. Mas Daniel persistia e continuou orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor juntamente comigo? Senhor Pai querido e amado, Senhor, dá-nos, Senhor, a coragem como a de Daniel, que a nossa fé não dependa da circunstância, de como estamos nos nossos dias, mas que a nossa fé venha ser constante na Tua presença, Senhor. Na Tua presença devemos nos prostrar e adorar. Ensina-nos, Senhor, a orar com disciplina, a orar, Senhor, buscando a Tua face, a mergulhar, Senhor, sabe, Senhor, a resistir, Senhor, a
ressentir com amor e permanecer no amor do Senhor, fiel, quando tudo parece, Pai amado, empurrar para longe de Ti, Senhor, mas nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Pai, acende em nós, Senhor Jesus Cristo. Aviva a Tua obra em nós, Senhor Jesus. Pai, que possamos reparar o altar do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, nos ajuda a ser vigilante, ó Pai amado. Nos ajuda, Senhor Jesus, a descer mais, a liberar perdão, a perdoar, a examinar a Tua palavra, a ter um hábito de orar, de falar com o Senhor. Eu oro pelos aqueles que se encontram enfermos, Senhor Jesus, enfermos na alma. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento os meus amigos, os de perto, os de longe, aqueles que tramam contra a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos eu apresento, Senhor. Eu creio no Deus de livramento. Eu apresento, Pai amado, os meus projetos, projeto deste homem, dessa mulher, Senhor. Aviva, transforma, cura. Eu apresento o meu ministério, meu chamado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Teu poder, na manifestação da Tua grandeza, da Tua glória, Senhor Jesus Cristo, pois bem sei que os Teus planos jamais poderão ser frustrados. E nós estamos aqui orando e persistindo em orar ao Senhor, persistimos e insistimos em dizer: Senhor, socorre-nos, Senhor. Senhor, quem sabe alguém está sendo lançado na cova dos leões, quem sabe alguém aqui está como Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado ali, Senhor Jesus Cristo, na fornalha. Mas eu creio num Deus que é fiel, um Deus que vela pela palavra, Senhor, todo tempo o Senhor é bom. Pai, obrigado pelos livramentos vistos e os não vistos, Senhor. Obrigado, pois eu tenho a certeza que o Senhor dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, que tem anjo nos guardando, que tem anjo, Pai amado, com espada desembainhada, guerreando sobre as nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Pai, batiza-nos com fogo, batiza com Teu Espírito Santo. Pai, eu libero uma palavra de vitória, de cura sobre a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Amém, meu amado? Amém? Se inscreva no meu canal, curta, comenta, compartilha. Que o grande amor de Deus, que a graça e a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia.